Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos, pela graça de Deus, neste domingo, 28 de fevereiro, para darmos início mais à nossa escola dominical. Momento de culto também, mas de aprendizado da palavra de Deus. Momento em que nós, de uma forma mais didática, procuramos estar aprofundando, aprendendo, mas o que Deus tem para nós através da sua palavra, da Bíblia. E eu quero então convidar os irmãos nesse instante, cumprimentar os que estão presentes e os que estão pelo Facebook, pelas redes sociais, nos acompanhando nesta manhã. Teremos uma palavra agora de oração, vamos abaixar nossas cabeças e oremos. Santo e eterno Deus, te agradecemos pela bênção de mais uma vez podermos estar junto com a tua igreja, Senhor, presencialmente, virtualmente, e aqui, Senhor, podemos te adorar, te louvar, aprender mais da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, sem dúvida, é lâmpada para os nossos pés e guia para a nossa vida. E nós queremos nesta manhã, Senhor, mais uma vez te pedir que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito nos dê discernimento, de entendimento, de falarmos da tua palavra, Senhor. Que isso possa ser motivo de crescimento espiritual para as nossas vidas, para a tua igreja, despertamento, Senhor, para cada um de nós, na missão que temos de propagar o teu evangelho, de levar as boas novas a tantas pessoas neste mundo que não conhecem a Cristo. Nós choramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vou pedir que eu possa estar abrindo as suas Bíblias, você que está em casa também, no livro de Gênesis. Nós vamos estar lendo o capítulo 12, os versos de 1 a 9. A nossa lição da escola dominical nesta manhã, nós estamos com a lição da revista Expressão, o Pentateuco visto de cima, primeiros passos na história da redenção. Primeiros passos na história da redenção. E hoje é a lição de número 5, a formação do povo escolhido. O Senhor chama, o Senhor protege, o Senhor aperfeiçoa e aprova. Gênesis 12, de 1 a 9. Se puderem estar acompanhando a leitura, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as promessas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente. E aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Vou pedir o Tom, posso estar projetando o que eu pedi? Acredito que vocês devem estar vendo apenas um nome.
E é a partir desse nome que nós inclusive lemos aqui agora no texto bíblico que eu quero dar início a esta lição nesta manhã. Eu já tive a oportunidade há tempos atrás, e eu tenho usado dessa técnica, né, para a introdução, de chamar a atenção dos irmãos com relação ao que nós queremos falar nesta manhã. Os que estão em casa não vão estar vendo, mas o que está projetado aqui na tela é o nome de Abraão. E eu fiz esse propósito para que, quando nós lemos, quando nós vemos, quando alguém cita esse nome para nós, de alguma forma isso nos reporta alguma ideia. Nós imaginamos, nós nos lembramos, a nossa mente faz com que nós possamos pensar o que se relaciona, que gatilhos da nossa memória faz nos lembrar a palavra Abraão, ou Abrão. E é claro que, com certeza, nós que de alguma forma já vivenciamos a vida cristã, muitos aqui nasceram em lar evangélico, outros vieram a se converter mais tardiamente, mas sabem da história de Abraão. E com certeza pensariam logo que Abraão é o grande pai da fé, um homem usado poderosamente por Deus, o pai de muitas nações, e por aí afora nós poderíamos elencar uma série de atributos, né, à pessoa de Abraão. Mas, se nós formos estudar e ver quem foi Abraão propriamente dito, a sua história, ela não é tão bonita, ele não é um homem tão perfeito, ele não é um homem tão grande quanto nós muitas vezes exaltamos e conhecemos na história bíblica. E aí, nós precisaríamos voltar um pouquinho aqui no texto bíblico e descobrir primeiro de quem é Abraão. De onde vem Abraão, perdão. De onde vem Abraão? E se nós pegarmos a nossa Bíblia no capítulo 9, perdão, se nós pegarmos o capítulo 11, melhor dizendo, e o capítulo 10, e quando nós vamos ver os descendentes dos filhos de Noé, então nós já passamos por toda a criação, nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, a queda do homem, e vamos ver a Torre de Babel, etc. Nós vamos chegar até a história de Noé. E nós vemos que lá em Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aí nós vamos ver que no verso 2 do capítulo 10 de Gênesis, diz, os filhos de Jafé são, e aí ele começa a elencar. Depois, nós vamos ver no verso 20 do capítulo 10, são os filhos de Cão, e aí vai ser elencados os filhos de Cã. No verso 31 ainda do capítulo 10 de Gênesis, se você estiver com sua Bíblia aberta, vai acompanhando o nosso raciocínio, nós vamos ver, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e por aí afora. E aí depois nós vamos ver no capítulo 11 a história da Torre de Babel, e no capítulo 11, no verso 10, nós vamos ver os descendentes de Sem. Então, Noé teve 3 filhos, ou seja, Sem, Cã e Jafé. Sem é um dos filhos de Noé. E aí, no verso 25 ainda do capítulo 11, nós vemos que na descendência de Sem nós vamos encontrar um homem chamado Terá. E no verso 26 de Gênesis nós encontramos lá, viveu Terá 70 anos e gerou quem? Abrão, Naor e Harã. Então nós vemos que Abraão é filho de Terá, irmão de Naor e irmão de Harã. E aí nós vamos ver que as gerações, e o texto continua dizendo, são essas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló, e por aí afora vai. Morreu Harã na terra de seu nascimento, ou seja, Harã é filho de Naor. E
ele morreu, ainda jovem, na terra de seu pai, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Isca. Sara era estéril e não tinha filhos. E aí nós chegamos, irmãos, então, no capítulo 12 de Gênesis, em que nós vamos ver então a história deste homem que nós estamos falando nessa manhã. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Falava eu que nós tínhamos um conhecimento maior, e o que se exalta, o que se mostra, o que se fala da vida de Abraão, é que ele foi o grande pai da fé. Mas nós vamos ver no decorrer do estudo, que Abraão, ele teve muitos defeitos, ele cometeu várias situações que nós talvez normalmente não cometeríamos, ou nos aprovaríamos se nós tivéssemos só o conhecimento dessas coisas que ele fez. Então, sendo um homem como qualquer um de nós, e quando nós estudamos a Bíblia, e quando nós lemos os personagens da Bíblia, e quando nós começamos, há muitas vezes uma tendência nossa de colocarmos esses homens, muitas vezes, num contexto histórico, em que nós muitas vezes não nos identificamos com eles, achando que foram homens especiais, chamados, convocados por Deus, e que nossas vidas não têm nada a ver com a deles. E quando nós vamos estudar mais a fundo a palavra de Deus, nós vamos ver que eles são homens iguais a nós, sujeitos a cometer pecados, a cometer erros, a ter, às vezes, não ser tão certinhos, mas que foram homens usados por Deus. E é isso que acontece na vida de Abraão. Daqui a pouco nós vamos citar algumas coisas que nós vimos, que a vida de Abraão não foi tão certinha assim. E aí nós vemos aqui, logo no início, um chamado de Deus. E essa é a ideia que nós queremos trazer nesta manhã. Ou seja, a partir do capítulo 12, nós vamos ver que Gênesis se dedica a falar, a contar para nós, e Moisés contando para o seu povo, sobre quê? A formação do povo de Israel. E se nós formos pensar nisso, e como título da lição de hoje, a formação do povo escolhido, se nós pensarmos do ponto de vista histórico, nós estamos aqui hoje por conta deste episódio. Ou seja, Deus usando um homem para formar um povo. Projeto de Deus, plano de Deus, soberania de Deus na história humana e na história da humanidade. Lá em Gênesis 3,15, quando nós vemos o chamado proto-evangelho, que haveria de ter um descendente, e que seria a razão da nossa salvação, dessa recuperação e restauração do homem, quando lá no jardim do Éden ele cai, peca, e perde uma série de regalias na sua vida, e é condenado à morte. Nós vemos que Deus, na sua providência divina, na sua soberania, Ele vai caminhando na história até que chegamos em Gênesis 12, e que Ele vai pegar esse homem chamado Abraão. E aí nós vemos que ele foi escolhido para ser um instrumento divino para a continuidade do plano da redenção. Então Abraão se encaixa aí nesse plano. A ele o Senhor revelará a sua glória, poder e vontade nos termos de uma aliança. Então nós vemos que Deus estabelece, Deus faz, e nós vamos ver daqui a pouco ler, que Deus estabelece uma aliança com Abraão. Aliança essa que depois nós vamos ver na história em que ela é renovada, quando Deus trabalha com seu povo, e nós vemos lá, depois chegando em 1 Coríntios 11, 25, quando o Senhor Jesus, quando Paulo, melhor dizendo, falando sobre a ordenança da Santa Ceia, e ele diz que o próprio Senhor Jesus diz que ele era o sangue da nova aliança. Na realidade, era a renovação daquela aliança que começa quando Deus faz aqui com Abraão. E nós veremos então,
como esse povo foi formado, quais as características de seu relacionamento com Deus. E esta é então uma lição importante, porque nós somos parte deste povo. Se nós formos ver, Gálatas 3 diz que em Cristo nós somos filhos e descendentes de Abraão. João 1,12 nos dá essa certeza também, quando nos afirma: pois a todos quanto o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa ideia que muitas vezes aprendemos inicialmente, de que o povo escolhido é o povo judeu, uma nação, mas na realidade nós vamos entender que na sequência da própria história da igreja e desse povo que foi escolhido por Deus, nós vamos ver que são aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, aqueles que creram nas promessas do Redentor, mesmo na antiguidade, é que vão formar esse grande povo. E necessariamente hoje não teríamos uma relação com uma nação, por exemplo, hoje de Israel. Mas sim, essa nação que foi instituída por esse Deus, daqueles que o adorariam, que o creriam nele e creriam inclusive no Filho, ou seja, no Senhor Jesus como Redentor. E aí nós vemos aqui no texto então, primeiro Deus chamando a Abraão. E ele diz: sai da tua terra. E nós vemos aqui Deus mexendo na vida, na estrutura da vida de um homem. E aqui nós poderíamos dizer: sai do meio da tua parentela e na casa de seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Imaginem se hoje, cada um de nós aqui, na nossa vida já de alguma forma estabelecida, se Deus de repente dissesse: olha, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. E não dissesse inclusive para onde. Como é que nós reagiríamos? Sairíamos da nossa zona de conforto, da nossa estrutura já de cidade, de moradia, etc. Mas foi isso que aconteceu e Deus fez na vida de Abraão. E ele fala: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então nós vemos aqui Deus falando, comunicando a um homem, que para ele sair da sua zona de conforto, porque ele tinha uma missão, ele tinha uma bênção na vida daquele homem. Então nós vemos que aqui é o chamamento de Deus na vida de um homem. A primeira característica deste povo é que Deus mesmo escolhe e chama os que fazem parte dele. E esse primeiro chamamento, ele está relacionado a Abraão. Então Gênesis 12:1 faz o seu registro, faz a sua introdução, mostrando a Abraão que ele precisava sair da terra. Nada é dito sobre um relacionamento prévio entre Deus e Abraão. Nós não temos informação. Mas mais tarde a Bíblia nos informará inclusive que Abraão, ele servia a falsos deuses da Babilônia. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Josué 24:2, vamos dar uma olhadinha que vale a pena. Nós olharmos Josué 24:2. O que diz lá? Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então nós vemos aqui que Abraão, talvez ele não nasceu num lar cristão, num lar evangélico, poderíamos dizer assim, trazendo para a nossa realidade. Então Deus começa a trabalhar com um homem, com uma família, que vem de uma família que inclusive adorava outros deuses. E aí nós vemos quem era Abraão, como ele vivia, que recursos possuía. Nada disso é considerado nessa história, nesse chamamento. Deus simplesmente fala: vem, e ele fala para Abraão. Ele soberana e livremente escolhe Abraão para ser a raiz de uma grande nação, que levará sobre si o nome do Senhor. Esse é o projeto e esse é o chamamento.
O chamado de Abraão, depois denominado Abraão, né? É Abrão e depois ele torna-se Abraão, não se limitava a ele. Incluía quem? A Sara, sua mulher, e milhares de gerações de seus descendentes. Inicialmente a terra foi prometida a quem? Aos descendentes de Abraão. O verso 7, nós vemos exatamente isso. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Depois é dito que essa descendência seria numerosa como o pó da terra. Gênesis 3,16, nós vemos isso. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E por fim o Senhor disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Gênesis 17, 7 diz isso. Então, irmãos, nós vemos que essa é a numerosa nação que Deus libertou mais na frente do Egito. Ou seja, após 400 anos de escravidão, sem qualquer aviso prévio, Deus também faz um novo chamamento na vida de outros homens. No caso aqui nós vamos ver o chamamento de Arão e Moisés. Ambos anunciaram que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou seja, o Deus da aliança, vinha para libertá-los e levá-los à terra prometida aos patriarcas. Êxodo 4, 27 e 31 nós vemos isso. Foi com o conceito de chamado que Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e eles disseram a Faraó: o Deus dos hebreus nos encontrou. Êxodo 5:3. Então, irmãos, o soberano chamado de Deus também se manifestou na organização do povo de Israel. Ainda que vinculado à descendência de Abraão, o chamado de Deus se manteve soberano e livre. Quando Sara se viu estéril, ofereceu a serva Agar para estabelecer descendência para Abraão por meio de Ismael. Então nós vemos aqui, irmãos, uma questão que começamos a entender, mesmo tendo esse chamamento, Deus falando com Abraão, nós vemos aqui alguns desvios, alguns atalhos que essa família, que este homem cometeu, e que para muitos de nós talvez fosse estranho isso. Ou seja, imaginemos quando casados, e se por acaso a esposa não tem filhos, e ela chega para o marido e diz: olha, eu vou permitir que você tenha um relacionamento com uma outra mulher, e para que essa mulher possa te dar filhos. Isso aí não estava no plano de Deus. Isso foi da cabeça de Sara. Nós vamos entender isso mais na frente, quando nós vemos que este não era o filho da promessa, não era o filho que tornaria depois essa descendência numerosa. E nós vemos que isso acontece em Gênesis 16. E o Senhor, porém, afirmou que aquele não seria o descendente que formaria o seu povo. Gênesis 21, 12. Uma geração depois, quando Isaac soube que sua esposa estava esperando gêmeos, o Senhor revelou que, a despeito das normas culturais da primogenitura, o mais novo seria escolhido. Nós vemos inclusive, então, na sequência, ou seja, em Isaac, quando ele também, com Rebeca, tem os seus dois filhos, Esaú e Jacó, embora a tradição fosse que o primogênito, o direito de primogenitura seria do primeiro, nós vemos Deus trabalhando na vida do mais novo, por sua soberana decisão. Ficava claro ainda que Deus se utilizasse de mecanismos naturais para a formação de seu povo. De fato, era o seu chamado soberano que formava a nação santa. Então nós vemos aqui, quando lá em João 12, 1, 12, 13, que quando nós vemos que é expressada essa verdade: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Então o nascimento, o chamamento, o plano, o projeto vem da vontade de Deus, independente das circunstâncias. Nós vemos também que o ministério de Jesus também demonstrou essa característica do povo de Deus. De modo soberano, Jesus chamou os seus seguidores. Então nós vemos que Jesus, quando chama, ele chama, por exemplo, Pedro e André. Lançavam suas redes ao mar quando Jesus os viu e convidou para ser pescadores de homens. Nós vemos que Mateus estava trabalhando na coletoria quando Jesus passou por ele e disse: segue-me. Ao formar assim Jesus o grupo dos 12, ele chamou os que ele quis. Nem mesmo aqueles que antes o perseguiam, como Paulo, puderam resistir ao chamado para fazer parte do povo de Deus. Então nós vemos essa diversidade do chamamento de homens de diferentes estirpes, de diferentes categorias, até mesmo aqueles que de alguma forma, num momento como nós acabamos de ver, o próprio Paulo, que perseguiu a igreja, perseguiu a Jesus, pela soberana vontade dele, ele chama também Paulo para ser seu seguidor. Então nós vemos que nem mesmo aqueles que antes perseguiram como Paulo puderam receber esse chamado. E tendo assim por todo o mundo, o Senhor tem chamado homens e mulheres para fazerem parte do seu povo e soberanamente os vai transformando em filhos de Deus. Esse tem sido o chamamento. Mas nós vemos ainda na formação desse povo, desse Deus que chama, mas o Deus também que não só chama esses homens, e por mais que eles tenham as suas imperfeições, nós vemos que esse Deus também protege a quem ele chama. Essa é a segunda característica do relacionamento de Deus com o seu povo, ou seja, o constante sustento e proteção de Deus para com seus chamados. Quando chamou Abraão, Deus garantiu que faria dele uma grande nação e estaria ao seu lado em todas as situações, abençoando quem lhe fizesse bem e amaldiçoando quem lhe prejudicasse. A história de Abraão mostra o cuidado de Deus pelo seu povo, mesmo quando os próprios patriarcas deram origem aos males. Observem isso, irmãos. A história de Abraão mostra o cuidado de Deus pelo seu povo, mesmo quando os próprios patriarcas deram origem aos males. Nós vemos, por exemplo, ameaçado pela fome em Canaã, Abraão abandonou a terra de Canaã e foi para onde? Para o Egito. E ali ele tentou enganar os egípcios para se proteger. E o que ele fez? Ele colocou Sara em perigo. Aquele mesmo Abraão que creu, que ouviu o chamado de Deus, que obedeceu ao Senhor, nós vemos esse Abraão agora dando ao seu escorregão na sua vida. Então, o que ele faz quando ele vai lá para a terra do Egito? Ele, com medo, por Sara ser uma mulher formosa, isso está lá em Gênesis 12, 10 e 19, nós vamos lá ver lá. Abraão no Egito, vamos ler só para entender isso aqui primeira vez. Havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, olha o que Abraão fala para Sara. Disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Agora nós estamos vendo aqui um Abraão medroso, um Abraão que não confiava no poder de Deus, não confiava naquele que ele tinha sido chamado. Eu gosto de trazer às vezes a situação, porque quando a gente lê essa história,
a tendência da nossa mente é meio que entrar dentro do texto bíblico, da história, e imaginar uma coisa acontecida há quase 4.000 anos atrás, mais ou menos. É o que data mais ou menos o nascimento de Abraão, está lá em torno do ano 2000 alguma coisa, 1960 antes de Cristo. Nós estamos no ano 2021, então são 4.000 anos de história. E a gente tenta levar isso para lá. E às vezes a gente não consegue entender, e não conseguimos muitas vezes absorver a seriedade do que aconteceu aqui na vida de Abraão. E na vida dele, do casamento dele com a esposa dele. Seria como se de repente tivéssemos que fazer alguma coisa, um trabalho, alguma coisa que tivéssemos que ir, por exemplo, a uma daquelas favelas lá do Rio de Janeiro, onde impera o tráfico, impera a violência, impera tudo que nós sabemos de ruim na cidade do Rio de Janeiro, e fôssemos com a nossa mulher, e lá chegasse e falasse assim, olha, na entrada lá da favela lá, onde tinha os chefões do tráfico, né? E nossa mulher muito bonita, muito formosa, muito vistosa, fala assim, olha, não vou dizer que você é minha mulher não, vou falar que você é minha irmã, porque de repente, algum chefão lá do tráfico pode olhar para você, e pode colocar, e ficar interessado em você. Essa é a situação que Abraão sente ver, nitidamente aqui nessa história. E aí, eu dizendo que você é minha irmã, e para me agradar talvez, e por qualquer coisa, eles podem me poupar a vida. Porque se eu disser que eu sou seu marido, e eles se agradarem de ti, eles podem querer me matar, deixar você com vida, e tomar você para eles. Foi mais ou menos uma situação que aconteceu aqui. E aí, se eu fosse perguntar às nossas irmãs casadas, né, se gostariam que seus maridos fizessem, tivessem uma atitude dessa. Mas foi Abraão aqui, que no início da lição eu falei para vocês, quando eu botei o nome aqui, né, o pai da fé, um homem exemplar, pai de toda uma nação, um homem que foi usado poderosamente por Deus, fazendo uma coisa feia dessa. E nós vemos que Abraão, ele fez isso uma vez, aí não, falou, não vai repetir mais isso. Não, isso aí agora, né, uma vez, talvez depois ele pediu perdão a Sara, porque nós sabemos na história que acontece que ele é descoberto, ele é pego na sua mentira. E nós vemos inclusive no texto aqui, que Sara inclusive foi estar com o faraó. O texto aqui não dá margem, eu estava estudando para dar aula aqui, e na nossa Bíblia de Genebra de estudos, não tem como se afirmar categoricamente se ela teve relações sexuais com o faraó ou não, mas o texto deixa margem a isso. E nós vemos que Faraó foi descoberto nessa questão. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. É o verso 15 do capítulo 12. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos. Veja bem, inclusive, Abraão teve inclusive uma recompensa monetária. Ele ganhou, né, muita coisa aqui, tratou bem a Abraão, o qual vai ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Então ele foi pego. E aí eu imagino como é que ficou a cabeça de Sara depois desse acontecimento, esse trauma de repente se ver na casa, não sei, do faraó. Bem, mas aí então isso não vai acontecer mais, né? Errou uma vez, não acontece. E aí nós vamos ver que novamente acontece isso. Ou seja, o texto bíblico nos mostra em Gênesis 20, se quiserem correr as suas Bíblias, partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Então, Abraão já estava, não vou me mostrar toda essa trajetória, mas no capítulo 20, então, Abraão estava em Gerar. E o que aconteceu ali em Gerar? Havia um rei chamado Abimeleque. E o texto bíblico diz, disse Abraão a Sara, sua mulher,
Então veja bem, nós estávamos no capítulo 12, agora estamos no capítulo 20. Abraão estava no Egito, agora ele está em Gerar. E aí nós vemos o que acontece. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Veja bem, novamente esse Abraão, o pai da fé, o homem usado poderosamente por Deus, dá novo escorregão, faz coisa que não deveria ser feito. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, como Deus usa pessoas, homens, com seus efeitos. Estou dizendo isso porque muitas vezes nós olhamos para esses personagens bíblicos e achamos que eles estão tão distantes da nossa realidade como seres humanos, e não achamos que nós podemos ser usados por Deus, por conta dos nossos pecados, das nossas imperfeições, porque nós não conseguimos ser como Abraão. Mas quando a gente vai estudar e ler a Bíblia, nós vamos encontrar essas questões. E aí nós vemos, na história, prosseguindo, que vai acontecer isso também com o filho. Parece que eu acho que o Isaac, também, vendo a história do pai, né? Fala que filho de peixe, peixinho é. Nós vamos ver mais na frente, que isso acontece também na vida de Isaac. Se nós formos ver lá em Gênesis 26, se não me engano, Gênesis 26, já falando sobre Isaac e sobre Rebeca. E nós vemos também Isaac que ficou em Gerar. Gênesis 26, 26, verso 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, aí agora é Rebeca, nós estamos falando. Disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Olha o peixinho fazendo o que o peixe fez, o que o pai fez, repetindo a mesma história. Esse Isaac, que foi o sucessor nessa promessa de Deus, de uma numerosa nação, de um povo escolhido de Deus, que estava no projeto, inclusive, de redenção da humanidade, de nós, seus filhos. Mas nós vemos ainda na história desses homens, que muitas vezes nós achamos que eles foram o tempo todo certinhos, nós vamos encontrar também Jacó. Jacó usou de malícia para tomar a primogenitura de Esaú. Jacó enganou seu pai, Isaac, para tomar o direito de primogenitura. E enganou seu pai para receber a bênção que seria dado a Esaú. E aí nós vemos que houve um conluio, houve uma aliança aí familiar entre Jacó, que era o queridinho de Rebeca, para que isso acontecesse também. Então nessa família, desse Isaac, que foi também o pai da fé, que foi dos precursores deste povo, coisas erradas. Então nós vemos aqui, por isso teve que fugir de Harã, e por conta disso, por conta que houve um desentendimento, e quando Esaú ficou sabendo que Jacó tinha feito isso, e para que não houvesse uma morte, alguma coisa assim, ele foge para Harã. Mesmo assim, Deus se apresentou a ele em Betel e garantiu que o protegeria e o sustentaria na jornada que o levaria de volta à terra prometida. Irmãos, se nós tentarmos entender a mente de Deus, né? E a Bíblia fala, quem que foi o conselheiro de Deus? Quem que pode entender? Nós não podemos, irmãos. Pela fé, nós temos que crer que Deus tem o controle, Ele é soberano na história humana. Por muitas vezes que nós não entendamos como que Deus age. Porque nós vemos nessa história aqui de Jacó, Deus se apresenta a ele em Betel e garante que protegeria e o sustentaria na jornada. Em outras crises, Deus sempre amparou os patriarcas.
Foi assim quando Abraão foi resgatar Ló. Lembram-se que Ló foi tomado tudo de Ló. Quando ele escolheu ir para uma banda e Abraão foi para outro. E de repente lá, os povos que estavam lá tomaram tudo de Ló. E nós vemos que Abraão foi resgatar Ló. E também quando os filisteus prejudicaram a Isaac, quando roubaram os postos, os seus postos. Quando José foi vendido para o Egito, a mão do Senhor era com ele e tudo o que ele se envolvia prosperava. Então nós vemos nessas histórias do povo de Deus, de como Deus atua na vida de homens que muitas vezes podem agir de forma errada. A história do povo de Israel não foi diferente. Deus anunciou a Moisés que viu a aflição do povo e desceu para livrá-lo. Além de guardar o povo durante as pragas enviadas contra o Egito, ele abriu o mar vermelho, o acompanhou no deserto, dando sombra durante o dia e luz e calor durante a noite, fornecendo pão, água no deserto e concedendo-lhes vitória contra os inimigos por onde eles passaram. Mesmo esse povo que construiu um bezerro de ouro, mesmo esse povo que se rebelou contra o Senhor, esse povo que começou a sentir saudades do Egito, que sabia que havia um chamamento de Deus, através de Moisés e Arão, um chamamento para que aquele povo fosse liberto e fosse para uma terra onde emanava leite e mel. Esse povo muitas vezes se esqueceu de Deus, e mesmo assim Deus teve misericórdia deste povo. Os evangelhos registram que Jesus passou boa parte do seu ministério agindo em favor do povo, trazendo cura e libertação. Atos 10:38 registra como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí nós vamos ver que certa vez Jesus descreveu a sua missão sendo como a de trazer vida em abundância. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Afirmou também que havia cumprido a sua tarefa de guardar aqueles que o Pai lhe dera, e não havia perdido nenhum, exceto o traidor. João 17:12. Hebreus também registra que o sacerdócio eterno de Jesus se caracteriza por salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Hebreus 7:25. Ser povo de Deus, irmãos, então é ser protegido e guardado por Jesus. Assim como Deus protegeu e guardou o seu povo na antiguidade. Mas não é só o Deus que chama, não é só o Deus que protege, mas é o Deus também que prova. Em seu relacionamento com Abraão, o Senhor também agiu como se ele fosse treinado e crescesse na confiança e na obediência de Deus. Vários desafios vieram com o chamamento para ser povo de Deus a Abraão. Inicialmente, Abraão deveria deixar sua terra e parentela. É o que eu falei logo no início. Mexendo na estrutura familiar, mexendo na estrutura emocional, possivelmente de Abraão, quando é chamado a sair da sua terra, da sua parentela e dirigir-se à terra de Canaã. Não era uma atitude simples, ou seja, deixar a proteção do seu clã e dos seus deuses. Foi uma marcante decisão. Lembram-se que nós vimos que Abraão, a sua família, na região que ele morava, nós vimos que eles adoravam a outros deuses. Houve uma mudança. Deus entra na vida de Abraão, chama Abraão para uma mudança radical, de abandonar a terra, os seus costumes, a sua cultura, os seus deuses, a sua família, e partir para um projeto que ele tinha para si. Então nós vemos que Abraão deveria inicialmente deixar a sua terra, a sua parentela, e não era uma atitude simples, de deixar o seu clã, os seus deuses. E também nós vemos que Abraão teve que esperar 25 anos até que nascesse Isaac. Ou seja, entre a promessa e o cumprimento da promessa, foram 25 anos que Abraão teve que esperar
para que nascesse o filho prometido. Imagine nós esperando 25 anos, muitas vezes pela conversão de um filho, esperando muitas vezes por alguma coisa que você muito quer na sua vida. Às vezes é uma casa própria que você deseja, às vezes é uma realização de um sonho, alguma coisa, e você está orando e pedindo a Deus, você tem num primeiro momento uma confirmação que Deus vai te dar aquilo, só que demora 25 anos. Como é que nós vivenciamos isso? E nós vemos que esse Abraão, com todos os seus defeitos, mas nós vemos aqui, Deus também provando a ele por outros meios. Por fim, a confiança de Abraão em Deus foi posta à prova quando Deus lhe pediu que oferecesse a Isaque em sacrifício no Monte Moriá. Observem que quando Abraão, ele naquele jeitinho, humano, medroso, ele não pensou duas vezes em deixar que a sua mulher passasse por irmã e acontecesse o que nós vimos. Aqui nós vemos alguma coisa muito mais profunda, muito mais tocante na vida, quando se tratava do próprio filho. E Deus aqui então prova, não prova Abraão com a esposa, dando garantias que não aconteceria nada a ele e a esposa, mas dizendo e chamando Abraão para dar prova da sua fé, pedindo o seu próprio filho. E nós vemos que ali, no Monte Moriá, Abraão declarou: o Senhor proverá, e se mostrou disposto a obedecer. Claro que teria sido muito bom também que se ele tivesse feito isso quando ele chegou ao Egito, ou quando ele chegou a Gerar, e dissesse que o Senhor os guardaria também de todo o mal. Pois cria que Deus poderia até trazer seu filho de entre os mortos. Hebreus 11, 17 a 19 está registrado isso, que ele cria que Deus poderia trazer seu filho até dos mortos. Jacó, outro patriarca, mostrou-se bastante reprovável em suas ações. Já vimos e citamos algumas delas. Sua escolha para formar o povo de Deus veio acompanhada de uma série de eventos que moldaram seu caráter. Então Deus também trabalha no caráter desses homens, mesmo que eles num primeiro momento tenham os seus escorregões, tenham as suas faltas, os seus pecados. E nós vemos que Deus trabalhou na vida de Jacó quando ele teve que fugir de Canaã para Harã, coisa que Abraão havia proibido de Isaque fazer. Mas lá em Harã, o que acontece? Jacó foi enganado por Labão, o seu futuro sogro, tanto em seu desejo de casar com Raquel, quanto em seu salário. Deus trabalhando na vida de Jacó. Em todas essas coisas, Deus manteve a promessa de cuidar dele. E isso irritou Labão de tal forma que Jacó teve de fugir de novo. Novamente, Jacó acontece essa questão na vida dele. E de volta a Canaã, Jacó temeu o encontro com seu irmão Esaú, que ele já tinha fugido de lá. E teve de se humilhar diante de Deus e pedir a sua bênção. E aí nós vemos em Gênesis 32, 26, que todas essas coisas marcaram a vida de Jacó. No Val de Jaboque, então, lá Deus vai trabalhar de forma profunda, marcante na vida de Jacó. Quando nós vemos que até a sua coxa foi deslocada, seu nome foi mudado de Jacó para Israel, para marcar essa nova condição na qual dele voltava para a terra de Canaã. Deus trabalhando na vida de um homem que foi meio que ardiloso com seu irmão, enganou seu pai, mas agora Deus trabalha na vida dele. Deuteronômio 8, de 2 a 3, afirma que o Senhor também colocou o povo de Israel à prova durante 40 anos de peregrinação no deserto. Um deslocamento que seria talvez de alguns meses, transformou-se em 40 anos.
Deus trabalhando na vida de um povo, na vida de homens que precisavam ser forjados, que precisavam ser trabalhados para reconhecer o seu pecado, reconhecer que estavam se afastando e se rebelando contra seu Deus. E nós vamos ver que muitas vezes, nesse povo que houveram tantas falhas, e a maioria dos desafios à fé e à obediência foi respondida com murmuração e desobediência desse povo. É o que nós vemos na história. Aquela geração que não atendeu a voz de Deus, nós vemos, ou de seus profetas, teve uma reprovação e a ira do Senhor. O que aconteceu? O Salmo 95:10 registra: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. E o que aconteceu? Eles receberam a punição. Mas nós, não só o Deus que prova, mas também o Deus que chama, o Deus que protege, o Deus que prova, mas o Deus que aprova. E aí nós vemos que muitas foram as lutas e as experiências dos patriarcas na sua caminhada com Deus. Mas nós não podemos deixar de observar algumas coisas, que eles receberam também a aprovação do Senhor. Várias vezes Deus expressou sua aprovação em relação aos seus servos. Várias vezes. Quando Abraão demonstrou plena confiança em Deus, ao oferecer Isaque, além de ter a vida de seu filho poupada, ele ouviu do anjo do Senhor: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O mesmo aconteceu com Jacó. Após sua luta no Val de Jaboque, que nós já acabamos de citar, o adversário, que cremos ser o próprio Deus, disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. É Deus mudando, transformando de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. Pois, com relação a Jacó, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, 28, nós encontramos o registro. E quando Moisés também foi questionado por seus próprios irmãos, o Senhor, Deus, veio em sua defesa, dizendo: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Números 12, versos 7 e 8, está registrado esta fala. E nós vamos chegar então a Calebe e a Josué. A confiança desses dois jovens em Deus no episódio dos espias não passou desapercebida por Deus. Seu esforço para que o povo não desanimasse diante do relatório pessimista da maioria dos outros 10 espias, foi recompensada por Deus. Naquela ocasião, então, Deus interviu e disse: o Senhor diz, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Então esse Deus que aprova também. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Naum. Então nós vemos Deus trabalhando na vida deste povo, cuidando, protegendo, mas também agindo com a sua justiça. E nós vemos aqui então, que todos aqueles que haviam sido prometido a terra, só esses dois entraram. Esse modo de Deus se relacionar com seu povo é um grande incentivo à comunhão e obediência a Deus, que o povo de Israel desprezou. Por isso que a maioria do povo não entrou lá, na terra prometida. E aí o autor da lição nos exorta que nós não podemos cometer o mesmo erro, pois vemos que Jesus reforça claramente esse ensino. Nós vamos ver que Jesus também, no tratamento já
com a igreja, que é, de alguma forma, a referência desse povo, e que Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus trabalha isso quando ele fala da parábola dos talentos. Ele afirma, Jesus, que em seu retorno o Senhor vai elogiar aqueles que fizeram render os talentos a eles confiados. Muito bem, servo, bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essas são as palavras de Jesus em Mateus 25, 21 e 23. E em seguida também, falando sobre o grande julgamento na consumação dos séculos, ele informa que o rei chamará de benditos aqueles que agiram de acordo com os valores do reino. Observem isso. Falando sobre o grande julgamento na consumação dos séculos, Jesus informa que o rei chamará de benditos aqueles que agiram de acordo com os valores do reino de Deus. Valores esses que nós temos mostrado, apontados na sua palavra, e que aqui, todos os domingos, nós temos estudado e aprendido para que nós possamos estar vivendo da melhor forma possível esses valores. O livro de Apocalipse também, nós vemos várias promessas feitas ao povo de Deus. Até que lemos que o Senhor disse: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse, numa projeção da Canaã, não mais terrestre, física, geográfica, mas a Canaã celestial, para esse povo que nós hoje fazemos parte, e que esse povo lá do Velho Testamento, da Antiguidade, foi um protótipo desse grande povo que Deus queria reunir, e não sobre a dimensão de um estado, de uma nação política que nós temos hoje, que é a nação de Israel, os judeus, mas sim esse povo que começa na história, na vida de Abraão, que constitui essa nação que hoje existe, mas que tem uma dimensão diferente, ou seja, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Por isso que extrapola essa questão desta herança, dessa natureza ou dessa naturalidade genética, poderíamos assim dizer. Ela extrapola isso para os chamados filhos, não de sangue e carne, mas os filhos de Deus pela fé, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então nós fazemos parte desse povo, aquele mesmo povo que começou lá em Abraão, e que Gálatas diz que nós somos também herdeiros das promessas de Abraão. E aí essas promessas se extrapolam não só para essa Canaã, daquele povo, naquele contexto histórico, mas para uma Canaã agora celestial. E aí ficamos a título de conhecimento da história e do entendimento dessas questões que nós nessa manhã fizemos. Dos erros desses homens, que embora tornaram-se grandes homens e operados e de alguma forma usados por Deus poderosamente, homens que erraram, mas que Deus cuidou, Deus protegeu, Deus sustentou, Deus os provou e Deus os aprovou para essa missão. Então, nós vemos, irmãos, que esses vários elementos relacionados nesta manhã à formação do povo de Deus, e esse povo é chamado então soberanamente pelo Senhor, é guardado e protegido em todas as situações, e é provado e aperfeiçoado pelos eventos, a fim de crescerem no conhecimento de Deus, em obediência a Ele. E é isso que nós estamos aqui nesta manhã, aprendendo dessa história, para que possamos tirar lições para isso, para que nós possamos crescer em graça e sabedoria. E por fim, é um povo que recebe a aprovação de Deus, tendo em vista que o propósito redentor se realiza eficazmente nas nossas vidas. Porque Deus tem um propósito, Deus tem nos chamado para
compormos esse povo, nos chamou para compor esse povo, nos chamou para fazermos parte dessa história. E aí, trazendo de uma forma bem prática, uma aplicação, irmãos, não podemos ficar na nossa mente, no nosso entendimento, com relação a esse conhecimento todo, essa história toda, com esses detalhes todos que nós falamos nesta manhã, desses homens que foram poderosamente usados por Deus, mas tiveram seus defeitos, seus erros, seus pecados, todo tipo de coisa que talvez nós desaprovássemos, e desaprovamos com certeza o que eles fizeram de errado. Mas Deus tem nos chamado a um propósito. E trazendo para as nossas realidades, os nossos dias, irmãos, precisamos rever como é que está a nossa vida, como membros desse povo, pegando o gancho da história passada, se estamos vivendo pela fé, diante de situações muitas vezes altamente perigosas para nós. Não precisa ser a eminência de perda da vida, num contexto aí, seja qual for, mas das diversas dificuldades por que passamos. Se cremos que Deus proverá, pôde prover lá no teste que ele fez com Abraão, na provação que ele fez com Abraão, pode também prover para nós. Precisamos crer que Deus cumpre as suas promessas. Se nós vamos estar no grupo, na parcela do povo que acompanhou os 10 espias, ou no grupo que acompanhou Caleb e Josué. Eu estava escutando esses dias um irmão falando uma coisa que eu achei muito interessante nessa nossa vida com relação a Deus. E ele estava dizendo o seguinte, um código, ele estava meio que colocando assim, que era, ele usou as siglas M, R, R e G. Aí quando ele começou a falar, isso me interessou, o que ele quer falar disso? Ele falou assim, olha, M de misericórdia. Muitas vezes na nossa vida, nós ficamos vivendo só das misericórdias de Deus, porque só as misericórdias de Deus nos deixa vivos, nos deixa continuar a nossa jornada. Mas só vivemos e nos acomodamos nessas misericórdias, em pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, porque nós não fazemos nada, que nós estamos na inércia da nossa vida cristã, que nós, enfim, vivemos só das misericórdias. Misericórdias, claro, que se renovam a cada manhã, conforme a sua palavra diz. Mas ele dizia, irmãos, nós não podemos viver só de misericórdias. Nós precisamos também, nas nossas vidas, o R de restauração. Muitas vezes, as nossas vidas, a nossa vida cristã, precisa ser restaurada. E ele começou a citar o exemplo de um restaurador de móveis, por exemplo. Quando um móvel, às vezes antigo, a gente quer restaurar, e esse móvel tem que ser muitas vezes, algumas partes lixadas, algumas partes têm que ser retiradas, colocada uma peça nova, tem que ser pintado, tem que ter todo um cuidado na restauração, para que esse móvel possa ficar bonito, bom e possa ser usado. E muitas vezes nós precisamos sair só de viver das misericórdias, do perdão de Deus, da complacência de Deus nas nossas vidas cristãs, e temos que ser restaurados e pedir que Deus possa estar restaurando as nossas vidas. Quebra a nossa vida e faze de novo, conforme diz o cântico que nós cantamos. Quebra a minha vida e faze de novo. Precisamos dessa restauração muitas vezes. Mas muitas vezes, nesse processo de amadurecimento espiritual, precisamos também de um outro R, da restituição. Deus está não só restaurando as nossas vidas, mas restituindo muitas vezes coisas que ao longo do caminho, valores que ao longo do caminho, valores do reino, como nós dizemos agora na lição,
nós fomos perdendo e precisamos restituir nas nossas vidas. A família que às vezes nós perdemos, o casamento que está se perdendo, o filho que está se perdendo, por falta desse crescimento, dessa força espiritual, dessa vida cristã vivida no lar. Precisamos ter essa restituição de coisas que às vezes ao longo da nossa jornada nós perdemos. Mas nesse desenvolvimento ainda da nossa vida cristã, além de ficarmos vivendo não só de misericórdias de Deus, de ficarmos vivendo de restauração e de restituição, e quando esse processo acontece na nossa vida, nós temos que chegar no G da graça de Deus. E a graça de Deus é essa que não só nos restaura, nos restitui, mas nos restitui e nos restaura de forma maravilhosa, poderosa, abençoadora na vida de outras pessoas. E eu achei interessante ele falando, é como se nós fôssemos uma cadeira, um móvel, e fôssemos restaurados por Deus. E como móveis restaurados por Deus, nós tivéssemos também a restituição de algumas coisas para esses móveis. Mas é quando Deus não só nos restitui uma cadeira, uma casa, o casamento, mas Ele nos restitui muitas outras bênçãos. Bênçãos essa num contexto de prosperidade. E aqui eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de prosperidade, pode até ser financeira, mas a prosperidade no todo o contexto da nossa vida. Para que você, através da ação, da graça de Deus na sua vida, você possa então não ficar na sua inércia da sua vida cristã, para que você possa transbordar essa misericórdia, transbordar essa restauração, transbordar essa restituição e transbordar em graça, atingindo outras vidas. E assim você cumprindo a missão de pregar o Evangelho com a sua vida, com essa graça que Deus coloca na sua vida, fazendo que você prospere em todos os sentidos. E que Deus possa estar assim nos abençoando, para que possamos não ficarmos só como povo de Deus, que foi lá há quase 4.000 anos iniciada essa história de povo, né? Nós possamos estarmos além da vivência nas misericórdias, as restaurações que precisamos na nossa vida, nós podemos cair, as restituições, mas podemos estar vivendo essa graça, porque a graça de Deus é melhor que a vida. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã, que possamos, como igreja. Ontem tivemos a reunião do conselho, e um dos tópicos que nós abordamos foi a preocupação do conselho com alguns aspectos da nossa igreja. O pastor, em um momento oportuno, vai estar falando à igreja de algumas coisas que nós precisamos. Essa igreja não pode só viver de misericórdias de Deus, mas ela precisa ser restaurada, precisa de restituir algumas coisas que nós estamos perdendo, e assim essa igreja possa inundar da graça de Deus e transbordar através daquele portão ali, para essa cidade de Araras e quiçá para o mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Pastor, nós vamos estar encerrando então nesta manhã com a palavra de oração, e logo após nós estaremos nos despedindo. Oremos. Obrigado, Senhor, porque Tu és esse Deus que não cabe na nossa mente, no nosso entendimento, quanto aos Teus desígnios e planos e projetos. Porque Tu és maior que tudo, Senhor, maior que a nossa vida. Mas nós também Te agradecemos porque o Teu amor inunda a nossa mente, o nosso coração, e somos tocados por Ti, Senhor. E tocados por Ti, transformados em filhos Teus, e que nos torna pertencentes a este povo, herdeiros dessa promessa maravilhosa.
de uma Canaã celestial. Mas enquanto estivermos aqui, neste mundo, ainda nessa peregrinação, que pela tua soberania tu permites que estejamos, ainda não tomando posse dessa Canaã celestial, que aqui, Senhor, possamos ser merecedores das tuas misericórdias, sermos merecedores da tua restauração nas nossas vidas e restituição de coisas que ao longo do caminho possamos ter perdido. E que a tua graça, o teu Santo Espírito encha a nossa vida e nos inunde para que possamos transbordar bênçãos na vida de outras pessoas e que assim nós possamos estar cumprindo a missão que tu tens colocado como missão precípua da tua igreja, do teu povo, pregar o Evangelho, para que muitos conheçam a ti. Nós choramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.